Bom dia, paz do Senhor, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor. Um dia onde o Senhor já preparou algo incrível, extraordinário, sensacional para mim e para a sua vida. Um dia onde a graça, o favor imerecido do Senhor está conosco a cada momento, a cada situação, a cada instante, a cada segundo. Nós louvamos e nós agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar e vamos agradecer porque o Senhor, Ele ouve e o Senhor faz. Senhor, em nome de Jesus, no precioso sangue de Jesus, nós nos colocamos na tua presença, Senhor, como filhos. Filhos que reconhecemos, Senhor, que somos amados, que somos desejados e que sobre nós não há nenhuma condenação, porque foi tudo pago pelo precioso sangue de Jesus. Pedimos a Ti, ó Pai, fala conosco essa manhã, Senhor, nos traz revelação, entendimento, fala conosco com clareza, de uma forma especial, de uma forma individual, que só o Senhor sabe que nós precisamos e nós necessitamos da Tua palavra na nossa vida. Nós precisamos e necessitamos da Tua direção, Senhor. Envia sobre a nossa casa, sobre o nosso negócio, sobre a nossa família, provisão. De uma forma recalcada, sacudida, transbordante. Que somente o Senhor é capaz de fazer, ó Deus. Eu peço a Ti, Jesus, nos dá sabedoria, estratégia e discernimento para que estejamos sempre firmes, ó Pai, na Tua presença. Que nada, Senhor, venha nos impedir de sermos os verdadeiros adoradores. Senhor, te adoramos, Senhor, e buscamos a Tua presença porque nós te amamos. Nós te desejamos e queremos mais de Ti, Senhor. Nos faz forte, nos faz firme, nos faz corajosos, nos faz pessoas determinadas, ó Pai, a estarmos de olho na Tua palavra, Senhor. Senhor, que a nossa aliança, Senhor, inquebrável com o Senhor, esteja sempre firmada em Cristo, no sangue, na Tua vontade, ó Pai. Peça a Ti, Senhor, acampe os Seus anjos ao nosso redor. Nos livra de todo mal, Jesus. Nos guarda, nos protege, Senhor, de toda maldade, Senhor. De todo engano de Satanás, Senhor. Nós repreendemos em nome de Jesus. Usa-me, ó Deus, como canal de bênção, como ferramenta útil. Eu aplico o sangue de Cristo sobre a minha mente, sobre os meus pensamentos, sobre os meus ouvidos. Da mesma forma, eu declaro ouvidos, pensamentos, sentimentos e emoções blindadas pelo sangue de Cristo a cada um que ouve a Tua palavra, Senhor. Eu falo, Senhor, que o Senhor é bom, e a Sua bondade dura para sempre. Que seja uma certeza e uma convicção no nosso coração que estamos guardados, que somos amados, somos protegidos e ricamente abençoados pela Tua bondade. Em Teu nome, Jesus, mais uma vez, Senhor, usa-me, ó Deus, como canal de bênção, como ferramenta, como instrumento útil para a Tua obra, Senhor, que da minha boca saiam palavras de vida e não palavras de morte. Eu declaro, Senhor, que eu amo a Tua presença, eu amo estar conectada em Ti, Senhor. Que esse desejo, que essa sede, que essa fome, Senhor, jamais se apague, Senhor, da nossa vida. Que nós tenhamos sempre, Senhor, desejo de estarmos conectados na videira verdadeira, Senhor. Que não sejamos folhas, mas que demos muito fruto, Senhor, para a Tua obra, Pai. Nos ensina, Senhor, a cada dia mais, Senhor, te amar de uma forma que nem nós somos capazes de expressar, Senhor. Esse é o meu pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. E continuando aqui, encerrando a nossa semana de estudos sobre Raabe, encerraremos assim, ó, com chave de ouro, daquela forma que só o Senhor sabe fazer um encerrar de história, de uma forma tão incrível, tão sensacional. E nós vamos encerrar esse pequeno estudo sobre Raabe, porque, olha, essa história de Raabe nos rende estudos gigantescos, estudos mais aprofundados e assim, lições para nossa vida inteira. Mas nós vamos encerrar aqui com a principal lição, que é a aliança. O poder da aliança, o poder de estarmos alicerçados com pessoas certas. Que o Senhor coloque na sua vida, que o Senhor coloque na minha vida pessoas com o mesmo propósito, que é o propósito de aliança em Cristo. E que isso faz toda a diferença na nossa vida, faz toda a diferença em tudo que nós vamos fazer. Porque o Senhor coloca soldados para ajudar a lutar as nossas guerras. São pessoas que estão alicerçadas, sabe, no mesmo propósito, no mesmo direção, no mesmo caminho. E foi isso que Raabe fez. Ela fez aliança com as pessoas certas, que foram os espias de Josué. E através dessa aliança, a sua família foi toda salva. Raabe foi salva em segurança. E Raabe foi tirada daquele contexto de prostituição e foi levada ao acampamento do povo hebreu. E ao ser levada ali no acampamento do povo hebreu, como eu falei, o Senhor, ele vai muito além daquilo que nós pedimos e pensamos. Raabe pediu apenas
que não morresse, que a sua família não fosse executada, que ela não perdesse nenhum parente ali que ela tinha amor, que ela tinha apreço. Afinal de contas, se ela não tivesse apreço, se ela não tivesse amor, jamais ela ia se preocupar se eles iam ser mortos ou não. E foi o que a Raabe fez. Esse foi o único pedido de Raabe, pedir para que o Senhor cuidasse da sua família, cuidasse dela e livrasse ela das mãos de toda aquela tragédia que ia acontecer. Só que o Senhor vai muito além. E Raabe, ela foi tirada daquele contexto, ela foi levada para o acampamento israelita ali, e o Senhor tinha muito mais. O Senhor tinha muito mais, que é o ápice dessa história, assim, que o Senhor é bom demais. O Senhor, como nós falamos outra parte, ele não deve nada a ninguém. E com Raabe, além dele cumprir a promessa e não ficar em débito com Raabe, ou seja, estávamos ali quitados na nossa humanidade, nós falaríamos dessa forma, o Senhor vai muito além, porque o Senhor, ele é galardoador. O que isso quer dizer? O Senhor ama presentear, o Senhor ama fazer muito mais na vida daquele que está disposto, está disponível de servir, aquele que tem prazer em fazer o que o Senhor direciona. E foi assim com Raabe. Raabe não só saiu de Jericó, foi salva. Raabe não só mudou para um novo lugar, com seus desafios, com certeza, e é outro tipo de ministração que nós temos sobre a vida de Raabe também, seus desafios, mas nós estamos falando das bênçãos do Senhor, que vai muito além do que nós podemos imaginar. Raabe, ao sair daquele contexto de escravidão, de sofrimento, de frustração, de vergonha, de frustração, muita frustração. Eu imagino que ela era uma mulher, inclusive, triste. Afinal de contas, naquele tempo, hoje, já é algo assim que nós temos ali um certo preconceito. Imagina naquele tempo onde que a mulher não valia absolutamente nada. Então imagina como é que não era triste e sofrida a vida de Raabe. Imagina os apuros que ela não devia passar. E o Senhor tira Raabe desse contexto de morte, um contexto de escravidão total, e salva toda a sua família e coloca ela numa nova cultura com um novo povo. Só que o Senhor não se contenta, porque o Senhor, como eu falei, o nosso Deus é um Deus extravagante. Ele não faz as coisas pequenininhas, só basta você olhar a natureza. Tudo é muito belo, tudo é muito lindo e tudo é muito extravagante. E assim foi na vida de Raabe. Raabe, ao ali cuidar de tudo, o Senhor faz o quê? Raabe, o Senhor, na verdade, o Senhor tinha um casamento para Raabe. O Senhor tinha muito mais do que simplesmente só salvar a vida dela e a vida da sua família. Em Mateus, capítulo 1, versículo 5, na verdade aqui no capítulo 1 de Mateus, Novo Testamento, o Evangelho da Graça, o Evangelho do Amor de Cristo, quem que aparece? Quem que está? Só temos duas mulheres que está nessa genealogia, porque ela é feita por homens. Quem que está nessa genealogia? Quem? Nada mais, nada menos do que Raabe. Raabe aparece na genealogia de Jesus. O Senhor não tinha só salvar a família de Raabe. O Senhor não tinha só salvar Raabe. O Senhor tinha poder, o Senhor tinha unção sobre essa geração. Raabe foi uma mulher de gerações, e através da geração do ventre de Raabe, quem que veio? Vamos ler aqui na palavra do Senhor e vamos descobrir através de Raabe. Olha que tremendo, no seu versículo 5 fala o seguinte: Salmo, esposo de Raabe, gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Olha que tremendo. Olha que tremendo. E aqui, como eu sempre falo, as histórias bíblicas são cinematográficas. Aqui nós temos duas mulheres e que aparecem nessa mesma sequência, que o Senhor chama todos os improváveis. E exatamente de uma improbabilidade extraordinária que nós temos Raabe e Ruth. Raabe, uma prostituta. Ruth, uma moabita, e é assim que Deus faz, com extravagância. E foi assim na vida de Raabe. Raabe saiu da prostituição, da humilhação, da vergonha, da escassez, de um cenário de morte, de um cenário terrível, onde ela olhava ao seu redor, ela via vindo o povo de Israel atacar aquele lugar, e ela não você imagina o desespero de Raabe. Meu Deus, acabou tudo na minha vida, não tem nem para quem pedir socorro. Mas o Senhor vai muito além do que pedimos e pensamos, porque o Senhor é um Deus galardoador. E foi assim com Raabe. Raabe foi tirada daquele cenário de prostituição, de vergonha,
de morte. Foi salva a sua família, ou seja, o Senhor já não devia mais nada para ela, mas o Senhor vai muito além, o Senhor é um Deus transbordante. Isso se chama graça, favor imerecido, graça. O que Raabe recebeu depois foi graça, foi favor imerecido. Raabe recebeu muito além do que ela podia imaginar, do que pensar e do que ela podia merecer. O Senhor tinha um plano para Raabe, um plano de família. O Senhor colocou Raabe e colocou dentro daquele contexto e ela se casou com Salmo, que era um dos príncipes de Israel. E através desse casamento, eles geraram a Boaz. Depois de Boaz, Ruth se casa com Boaz. Gente, é sensacional, não sei vocês, mas eu acho incrível tudo isso, acho maravilhoso e está disponível para mim e para sua vida. Olha como Deus é incrível, olha essa graça transformadora, a graça restauradora. Voltamos aqui, porque eu fico muito empolgada. Eu acho sensacional. Eu vou além, porque a palavra de Deus é incrível. Olha só. Salmo gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, a Moabita. Já estudamos sobre ela. Procura no canal aí que você vai ver uma semana estudando sobre a graça na vida de Ruth, a Moabita. Tem aí no canal. Obed gerou Jessé. Jessé gerou a Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba, terceira mulher, viúva de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias, na verdade. Abias gerou Azá. Azá gerou Josafá. Josafá gerou Jeroão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Continuando aqui, eu vou adiantar um pouquinho, porque a genealógica é bem grande. Eu vou aqui para o 15. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José. José de Maria. Maria deu luz a Jesus, que é chamado o Cristo. Olha só como nosso Deus é um Deus infinitamente poderoso e galardoador. Olha esse cenário. Raabe, ela faz parte da genealogia de Cristo. Gente, isso não é pouco, não. Isso é muita coisa. Isso é poder, isso é graça, favor imerecido. Quando Raabe pediu e escondeu aqueles espiões, nunca que na cabeça dela passou qualquer coisa dessa. Ela apenas queria sobreviver. Ela simplesmente não queria perder a sua família, não queria ser morta. Quando ela se dispôs a ser instrumento, ferramenta útil para o Senhor, quando ela se permitiu ser usada para o Senhor, ela foi agraciada aos olhos do Senhor, assim como Maria, assim como Ruth, assim como eu e você. O Senhor vê com os olhos de graça todo aquele que se coloca à disposição para ser usado pelo Senhor. Eu não sei você, mas isso é tão tremendo, isso é tão perfeito, porque está disponível. Não foi naquele tempo, está disponível hoje para mim e para você. Só precisa de um posicionamento, que foi exatamente o que o Raabe fez. Raabe não esmoreceu em meio aos desafios. E aqui nós vamos contar os grandes desafios. Ela teve que ter coragem, ela teve que ser uma mulher de coragem, ela teve que se posicionar, ela acreditou no milagre, ela manteve ali o cordão naquela janela, naquele lugar, para que ela confiou que o Senhor ia fazer um milagre. Ela manteve a fé. Ela manteve a fé, acreditando, se manteve firme na promessa, confiando que o Senhor ia fazer, que o Senhor não ia desistir e cumprir. E ela olhava para o cumprimento da promessa e ela estabeleceu alianças. As alianças que levaram Raabe a um casamento, que desse casamento, através de toda a sua árvore genealógica que nós lemos ali, que ela é grande, é poderoso saber que através da prostituta, através de alguém totalmente improvável e desprezada, totalmente desprezada, veio nada mais, nada menos do que o nosso Salvador, que através desse posicionamento, dessa fé de coragem, ela teve não só
a sua vida restaurada e resgatadas do império da morte, que era onde Raabe, era o cenário que a Raabe tinha. Ela foi resgatada, ela foi transformada e ela foi levada para o império, para o reino de Deus, onde há vida, onde há favor, onde há graça, onde há alegria, onde há família. E é isso que o Senhor fez através desse resgate de Raabe, porque não foi Raabe que ajudou aquele povo, foi o Senhor que resgatou Raabe, através dela se colocar disponível, se colocar na posição, se fazer posição ali, se fazer instrumento na mão do Senhor. Ela e toda a sua família foram resgatadas do império de morte para o reino do Senhor, onde há vida, onde há paz, onde há alegria, onde há galardão. Foi isso que o Senhor derramou sobre a vida de Raabe, a sua graça, favor imerecido. É isso que o Senhor fez sobre a vida de Raabe, favor imerecido. Nada que ela fizesse seria capaz de colocar ela na árvore genealógica de Jesus Cristo. Olha que poderoso, gente. Esse é o nosso Deus. Ele faz muito além do que nós pedimos, do que nós pensamos, vai muito mais do que nós somos capazes de imaginar. E foi assim com Raabe. O Senhor, foi uma graça tão abundante, tão transbordante sobre a vida de Raabe, e veio transbordando, transbordando, até que através da sementinha do útero de Raabe gerou na sua geração. Ao gerar, ela gerou o ventre, ela gerou o filho, a semente da qual viria Jesus Cristo. E que hoje nós estamos aqui olhando para isso, para essa história, para saber que ainda nós mulheres podemos gerar sementes preciosas e valorosas para o reino de Deus, seja naturais ou espirituais. É isso que o Senhor tem para minha e para a sua vida, mas que nós sejamos uma mulher com a mesma determinação e o mesmo disponibilizar que Raabe teve em ajudar, em se colocar como instrumento, como ferramenta útil, para que o propósito do Senhor seja cumprido. E assim como foi com Raabe, assim também será na minha e na sua vida. O Senhor, Ele é extravagante em nos abençoar, em nos fazer esse carinho, e que você tenha um coração grato, um coração desejoso de ser instrumento e ferramenta útil para a obra do Senhor. Essa é uma das poucas lições, quer dizer, uma das poucas que nós estudamos essa semana, que nós podemos tirar sobre a vida da Raabe. Tem muito mais que o Senhor tem a nos ensinar com essa história maravilhosa, mas em outro momento nós vamos continuar estudando. E no mesmo canal, nesse nosso canal aqui, nós temos também, como eu falei, a história de Ruth, que logo na sequência também recebeu muita graça, muito favor imerecido através desse posicionamento de Raabe. Olha que tremendo, olha que poderoso. Amém. Fica com essa palavra, fica com essa meditação, com essa certeza e a convicção de que o Senhor é bom e Ele faz muito mais do que nós somos capazes de imaginar. Acredite, confie, descansa seu coração nas promessas do Senhor, mantenha o foco, mantenha a fé e olhe sempre para o sangue precioso de Jesus, que nos cobre, que nos guarda, que nos livra e que nos abençoa de uma forma extravagante que somente o Senhor é capaz de fazer. Amém? Fica com Jesus, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade e da fidelidade do nosso Pai de amor.